Olá, amigos. É uma oportunidade muito querida, muito feliz nós podermos estar reunidos para hoje falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito tão amigo e tão participante, tão importante, tão atuante no movimento espírita do nosso país, do mundo, mas também um amigo muito sincero de todos os espíritas dedicados à caridade, dedicados ao bem, um espírito que sempre se dispõe a ajudar as obras, né, que estão assim dedicadas ao bem. Então, é uma oportunidade muito grande nós pararmos para conversar sobre ele. Hoje, né, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Rosa Airão, eu sou diretora da área de Educação Espírita do CERJ, e nós estamos aqui, pode ser que alguém esteja chegando pela primeira vez, na reunião pública do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O CERJ fica ali na Rua dos Inválidos, no centro do Rio, mas nesse momento de pandemia, nós estamos tendo as reuniões online. Então, toda quinta-feira aqui, nós podemos nos encontrar, nós podemos agradecer pela tecnologia, agradecer pelo YouTube, de nós podermos estar aqui realizando essa reunião em conjunto com muita alegria. Eu vou começar, então, fazendo uma leitura. E eu separei hoje uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa abrir as nossas reflexões sobre o Dr. Bezerra. É claro que toda vez que a gente vai falar, né, de uma data importante que tem a ver com o nascimento ou desencarne de algum espírito amigo que tenha deixado um grande exemplo para nós, a gente fala dados da sua biografia também. Mas hoje eu queria convidar quem está ouvindo a uma reflexão sobre a ação no bem. Mais importante do que nós sabemos os dados da biografia do Dr. Bezerra de Menezes, é importante que a gente saiba, assim, absorva os seus exemplos. Então, eu vou, nesse momento, convidar vocês que nós façamos a leitura, façamos a nossa prece de abertura, para que nós possamos, então, continuar com a nossa conversa, nos afinizando mais ainda com esse espírito querido. Nós vamos ler, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho, capítulo 28, existe uma coletânea de preces espíritas, então, onde Kardec sugere, né, a gente sabe que a prece não é decorada, a prece vem do coração, mas nem sempre se sabe como rezar. Então, Kardec traz, no finalzinho, algumas preces dedicadas a algumas situações especiais, quando alguém desencarna, quando alguém sobre um inimigo, com uma pessoa doente. Então, tem vários ali exemplos e é muito interessante. São preces curtas, na maioria das vezes, tem uma explicação antes. Mas eu queria ler, né? Kardec também faz uma interpretação sobre as falas, né, as frases do Pai Nosso. E eu queria ler o item 6, onde ele fala o seguinte: capítulo, então, 28. Minutinho. E aí, Kardec, então, ele tem um preâmbulo, depois ele fala das preces gerais, e ele começa explicando sobre o Pai Nosso. E aí, então, ele vai falar sobre a frase: não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E Kardec, então, explica essa parte, né? Essa frase: não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal, do Pai Nosso, da seguinte forma: dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles.
ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. E se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, a passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal, e só parece irresistível aos que nele se comprazem, desde que temos vontade para o fazer. Também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Então, nesse momento, queridos amigos espirituais, em especial a Dr. Bezerra de Menezes, pedimos o teu carinho, a tua bênção, o teu amor. Pedimos que o Senhor nos envolva, nos acolha, nesse momento que estamos passando, nessa encarnação, nesse momento que estamos passando ainda por questões muito graves relacionadas à pandemia do Covid, um momento que nenhum de nós imaginava alguns anos atrás. Então pedimos, Dr. Bezerra querido, que nesses momentos que estamos aqui refletindo juntos sobre a palavra de Jesus, e hoje fomos convidados a conversar um pouquinho sobre a sua vida, sobre os seus exemplos, que possamos absorver as lições de Jesus e trazê-las para o nosso dia a dia, com muita gratidão, obrigada. Então, a gente abre aqui essa reunião hoje falando um pouquinho sobre esse trecho, não nos entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Eu estava estudando aqui sobre o Dr. Bezerra de Menezes, ele estava escolhendo uma página para poder fazer a abertura, e aí pedi, fiz uma prece, abri uma página ao acaso, e li o trecho do Evangelho e achei que ele tinha muito a ver com tudo que a gente vai conversar sobre o Dr. Bezerra. Por quê? Porque o tempo todo o Dr. Bezerra nos convoca a mudarmos o nosso ponto de vista, a não nos entregarmos e não nos conformarmos com as nossas fraquezas, não nos conformarmos com as atitudes que tomamos e que ainda não estão de acordo com o bem comum, não são atitudes de caridade. Então, eu tive lendo vários trechos de Dr. Bezerra, onde ele fala sobre a importância da caridade, de fazermos o bem, de darmos o nosso melhor. Então, a gente precisa, assim, de alguma forma, achei muito coerente com o estudo que a gente deseja dar, o enfoque que a gente deseja dar ao estudo, né? E ele fala aqui, que o Senhor, isso aqui quem fala é Kardec, né? O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem nada de mal pode gerar, falando sobre Deus. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos deste. Quando os homens, então nós homens, as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso.
Então, quando nós cumprirmos as leis de Deus, o mal desaparecerá da terra, assim como já desapareceram os mundos mais adiantados que o nosso. Dr. Bezerra de Menezes é um exemplo desse cidadão de mundos mais adiantados que ainda está ligado, ainda está encarnado, digamos assim, ainda esteve encarnado, ainda está ligado nós encarnados aqui no planeta Terra. O Dr. Bezerra de Menezes, ele é um exemplo de caridade para quem está aqui assistindo pela primeira vez, ou para quem já conhece, né, a vida desse espírito amigo, desse espírito muito querido nosso. É um momento da gente olhar e ver, assim, ressignificar, ver que é possível ser um homem de bem. É possível ser um homem de bem, vivendo aqui na Terra e tendo todas essas questões relacionadas à família, ao trabalho, questões relacionadas a problemas financeiros, quando acontece, questões relacionadas, às vezes, até mesmo dissensões dentro da própria casa espírita, do movimento espírita. Tudo isso o Dr. Bezerra de Menezes passou. E aí não importa, né? É possível ser um homem de bem, é possível praticar as leis de Deus, é possível se dedicar com amor, com afinco ao próximo e construir, ainda aqui na Terra, um caminho de luz, um caminho de harmonia para a nossa vida. Então vamos começar falando um pouquinho sobre as datas, né? Que é sempre muito tradicional quando a gente está falando de uma biografia, né? A gente fala algumas datas, deixa eu pegar aqui meus papeizinhos, algumas datas relacionadas à vida daquele espírito. Então, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu 28 de agosto de 1831, lá no Ceará. Ele foi um aluno muito dedicado, foi um aluno muito estudioso, né? Existem vários relatos nas suas biografias de que, com alguns anos de estudo de alguma determinada matéria, 2 anos de estudo de latim, ele já era capaz de dar aulas depois. Então, sempre foi um menino muito estudioso, muito dedicado. Seus pais eram pessoas assim muito amorosas, seu pai era uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito bondosa, e apesar de ter uma situação financeira muito confortável, isso se conta muito na biografia do Dr. Bezerra, e a gente pensar, né, qual o impacto do pai, né, da mãe, do exemplo da família na vida de uma criança. Então, o pai do Dr. Bezerra, por ser uma pessoa muito generosa, por ser uma pessoa de bom coração, eles tinham uma situação financeira boa, segura, mas ele emprestava, ele fazia abonos, a palavra que é usada, né, na biografia que eu li é abonos em prol dos parentes, que não devolviam, né, que não pagavam esses empréstimos. Então, o doutor Bezerra acabou ficando, o pai do doutor Bezerra acabou ficando cheio de dívidas. Então, em nome dele eram feitas compras, e ele, então, vendo que não tinha, né, que aquilo comprometia todo o dinheiro, seu bem, os bens que ele tinha, todo o seu patrimônio, ele procura, então, os credores e oferece, né, suas criações, suas terras para saldar essa dívida, saldar essas dívidas. E exatamente por ele ser uma pessoa, o pai do Dr. Bezerra ser uma pessoa idônea, ser uma pessoa honesta, isso não é aceito pelos credores. Eles dizem que não, que ele pagaria quando ele pudesse, né? Que não iriam deixá-lo sem os seus, tomar seus bens. Só que o pai do Dr. Bezerra era tão honesto, né? A gente tem que, cada ação dessa da biografia, né? Qual é o valor da gente ler uma biografia? A gente conhecer um pouco de um espírito, que a gente tem uma curiosidade, mas existe um valor na biografia que é o valor da gente aprender com aquela vida, né? Alguém percorreu aquele caminho e tomou essa ou aquela atitude, e a gente pode, então, aprender com aquele exemplo, aprender com aquele relato, para que a gente possa colocar em nossas vidas.
Então, eu começo fazendo uma pergunta que não tem a ver ainda nem com a vida do Dr. Bezerra, mas com uma atitude do pai do Dr. Bezerra de Menezes. Se nós tivéssemos, né, uma dívida muito grande, que, na verdade, para pagar essa dívida, tivéssemos de dar tudo o que temos, tudo o que temos. E nós, ao pagar essa dívida, a quem nós devemos nos dissesse assim, nosso credor nos dissesse assim: olha, você não precisa me pagar essa dívida agora, eu não quero que você abra mão dos seus bens. Me pagam conforme você puder, me pagam um dia, como você, né, for melhor para você. E não faça isso. De abrir mão de tudo de uma vez, não há necessidade disso. Qual seria a nossa atitude? Né? Para a gente pensar, o pai do Dr. Bezerra era abastado, né? Ele tinha uma pequena fortuna, essa fortuna foi comprometida com boas intenções, ele não fez nada para ele, foi para outras pessoas pensando em ajudar. Essas outras pessoas não honraram seus compromissos por diversas razões, e ele, que foi a pessoa que, digamos assim, afiançou, né, aquelas compras, aquelas dívidas, ficou em grande dificuldade, a ficar realmente pobre, né, na miséria, sem nada. Qual seria a nossa atitude frente a uma palavra dessa? Né? Olha, você não precisa pagar tudo de uma vez, não queremos os seus bens. Aos pouquinhos você vai fazendo, como for melhor para você. Bem, o pai do Dr. Bezerra chega em casa, reúne a família e explica: olha, a partir de hoje, tudo isso que nós temos não é mais nosso. Tudo isso que nós temos pertence a outras pessoas por causa das dívidas. Então, nós vamos agora cuidar desse patrimônio, cuidar disso que nós temos, que até ontem era nosso. A partir de hoje, nós vamos cuidar como mordomos, como aqueles que estão temporariamente responsáveis pelos bens de outros. Então, a gente precisa ir refletindo a cada exemplo que a gente vai ouvindo aqui nessa história. Um exemplo de um pai de família honesto, bondoso, caridoso, que exatamente por confiar demais, acreditar demais, esse coração muito bondoso, acabou, né, colocando seu patrimônio todo em risco, acabou perdendo seu patrimônio, mas que foi liberado de pagar essa dívida imediatamente, podendo pagá-la aos poucos. E ele, ao invés de retornar para casa, simplesmente, né, aliviado, tudo resolvido, vai em casa e explica claramente a situação para sua esposa, para os seus filhos, e organiza, né, esse exemplo assim de idoneidade. Olha, isso aqui agora não me pertence mais. Na verdade, é como se tivesse tudo hipotecado, tudo pertence já a outras pessoas. Eu agora vou tomar conta, mas nós não temos mais a mesma vida que nós tínhamos antes, porque isso aqui não nos pertence mais. Então, Dr. Bezerra de Menezes, ele cresce nesse lar com esse exemplo de honestidade do seu pai, o exemplo de sua mãe, né, do carinho dos seus pais, e isso vai forjando a personalidade da criança. É claro que o Dr. Bezerra já era um espírito com nível evolutivo, encarnou com missões bem definidas, principalmente junto à doutrina espírita, mas a gente sabe que a influência, o exemplo, né, essa questão, esse olhar da família, tem impacto sobre a formação do indivíduo. O pai do Dr. Bezerra de Menezes faleceu quando ele tinha 20 anos de idade. O pai dele faleceu de febre amarela. E o Dr. Bezerra tinha desejo de se tornar médico, era o grande sonho dele. Então a família se cotiza, consegue reunir uma quantia pequena, uma quantia bem pequena, e consegue que ele venha para o Rio de Janeiro para iniciar seus estudos. Então, como ele não vinha de família rica, como ele não tinha uma mesada que o sustentasse, uma mesada que viesse da sua família,
Ele então vem, nessa época eles já moravam no Rio Grande do Norte, vem do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro, e ele, em paralelo às aulas da Faculdade de Medicina, ele dava aula de filosofia e matemática. A gente tem várias histórias muito interessantes durante esse período, que o Dr. Bezerra de Menezes estudou aqui no Rio de Janeiro. A gente tem caso muito popular do aluno, né? Ele estava sem dinheiro para pagar o aluguel e ele dava aula de matemática e surge um aluno. Bate à sua porta um aluno pedindo aulas de matemática. Um aluno, então, que paga adiantado as aulas. E com aquele dinheiro ele consegue pagar o aluguel. Aquele aluno nunca voltou para as aulas para assistir. Dr. Bezerra preparou todo o material, preparou o tema, né, o assunto que ele precisava estudar, que aquele menino precisava estudar, aquele rapaz, mas ele nunca retornou. E ao longo da vida de Dr. Bezerra de Menezes, nós temos vários exemplos da interferência da providência divina para que ele possa seguir em frente. Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que a gente deve ser imprevidente, deixar, né, as coisas caminharem e esperar que o céu vai resolver tudo. Não é isso. Mas a gente vê o seguinte, né? Algumas frases de Jesus a gente às vezes esquece ou interpreta de forma muito rápida, muito superficial. E Jesus diz assim: buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Né? Ele fala sobre aquele filho, né? Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Se é assim entre vós, homens, né, que são injustos, imagina vosso pai que está no céu, que é justo. Então, existe um envolvimento da proteção divina, existe um envolvimento de Deus sobre todos nós, sobre as nossas vidas. Cada um de nós tem suas questões, eu vou dizer que é a palavra kármica, né? Todos nós reencarnamos com questões a resolver, mas isso de maneira nenhuma deve passar pela nossa cabeça que nós estamos fadados ao sofrimento, à dor, né? Por quê? Os momentos de dor e sofrimento fazem parte de estar encarnado, envelhecer, adoecer, perder um parente querido para o desencarne, para a desencarnação. Tudo isso faz parte da vida, basta estarmos encarnados e passaríamos por essas situações. Mas mesmo aquelas situações kármicas, né, em algum momento nós passamos por uma determinada dificuldade que está no nosso planejamento por causa de questões de outras vidas. Nós passamos por uma dificuldade porque está no nosso planejamento para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer. A gente passa por determinadas situações que é para a gente ver, né? Nós mesmos programamos, às vezes, antes de encarnar, para ver se nós já aprendemos a lição, então a gente se coloca num, entre aspas, teste. Mas nenhuma dessas situações está desamparada da misericórdia divina. Então, quando a gente vê o Dr. Bezerra de Menezes dando o melhor que ele pode, que é o quê? Fazer sua faculdade de forma adequada, trabalhar para poder se sustentar durante a faculdade. O que o Dr. Bezerra de Menezes, ali naquele momento preocupado, jovem, sozinho no Rio de Janeiro, preocupado em pagar seu aluguel, faz? É pedir a Deus, né, que o ajude numa maneira de conseguir resolver aquela situação e se entrega. Isso é a gente pede, mas a gente às vezes não se entrega na confiança de Deus. Ele faz o que está ao alcance dele, ele também não fica parado esperando. Ele se dispõe, né, das aulas de matemática, anuncia suas aulas de matemática, as aulas de filosofia. Ele pede a proteção espiritual, e o doutor Bezerra sempre foi muito ligado a Maria de Nazaré, né? Maria, mãe de Jesus. Então, o doutor Bezerra pede, né, essa proteção maior e se dispõe, coloca as mãos ali no trabalho, aguardando.
O trabalho chega para ele, de acordo com o que ele necessitava, de acordo com a necessidade dele. Então, nós não estamos desamparados, por pior que seja a situação que estejamos vivendo. Nem sempre a ação divina se manifesta de uma forma tão gritante. Mas às vezes são coisas tão simples, um horário que se ajusta no trabalho, às vezes um remédio, né, para um problema de saúde que está se procurando há tanto tempo e o médico tem uma inspiração de um tratamento, de uma medicação que resolve aquele problema de saúde. Às vezes um sono, um distúrbio do sono, né, uma insônia, onde você consegue encontrar um tratamento, a prece feita antes de dormir que nos ajuda a descansar. Então, às vezes são pequenas conquistas que a gente tem e que mostram a presença de Deus ao nosso lado, cuidando de nós, às vezes a gente não valoriza. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, existem várias, né, situações dele assim durante a faculdade, onde a providência divina o amparou para que ele pudesse se formar, e ele se forma então em 1856, e ele em 1858 se torna cirurgião tenente. Ele sempre, desde a sua faculdade, foi muito conhecido pela sua bondade, pelo seu carinho com os pacientes, pela sua dedicação aos estudos, pela seriedade com que ele se dedicava aos estudos. Então, a gente tem aqui uma questão relacionada à vida profissional, né? Muitas vezes nós espíritas, né? Eu vou falar de coisas que eu vejo aqui no dia a dia, no movimento, nós temos pessoas dedicadíssimas à tarefa, seja se dedicando à sua casa espírita, seja trabalhando, se dedicando aos estudos, seja trabalhando assistência e promoção social. E às vezes a gente vê, pode se instalar às vezes um desequilíbrio, né? Entre onde eu me dedico à tarefa espírita, onde eu me dedico à minha vida profissional e até à sua vida familiar. Os espíritos sempre nos dizem, né, que a gente tem que dar conta das nossas primeiras obrigações. A nossa primeira obrigação é a nossa família, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, que nós nos comprometemos a amar. Depois nós temos as nossas responsabilidades também profissionais, né, que são importantes, que são a nosso sustento físico, né, material, mas também é uma parte da nossa contribuição para a sociedade, né, sermos bons profissionais onde estivermos. E temos a nossa contribuição, que vem das tarefas que surgem, né, da nossa convivência dentro da nossa religião, que é o Espiritismo. A gente não precisa, né, estar num horário reservado para uma atividade X ou Y para ser bom. Eu acho que isso é muito importante. O Dr. Bezerra de Menezes, ele era um bom profissional. Ele era uma pessoa dedicada a outras pessoas. E isso veio muito antes dele ter contato com a doutrina espírita. Ele já conhecia o Evangelho, né, de Jesus, ele já conhecia, ele teve uma criação católica, então ele já conhecia a história de Jesus, ele tinha um carinho imenso, uma devoção enorme por Maria. E esse carinho, essa devoção, esse conhecimento foi mais do que o suficiente para que ele fosse uma pessoa bondosa, um profissional responsável, um médico não só preocupado em atender bem e cuidar de seus pacientes, mas também um médico estudioso, que publicou vários trabalhos acadêmicos, que fez parte de várias sociedades e que apresentava as suas teses, trabalhava como editor de revista científica. Então, a gente vai vendo aqui que é possível ser um homem de bem, dedicado ao bem e dar conta, né? Isso está absolutamente embutido nas nossas vidas e nas nossas tarefas diárias. O Dr. Bezerra de Menezes também se casou, né? Às vezes a gente tem alguns exemplos de grandes trabalhadores do movimento espírita, como, por exemplo, Chico Xavier, que não se casou, Ivone Pereira, que não se casou, Divaldo Pereira Franco, que não se casou, né? A gente tem que citei, coincidência, 3 grandes médiuns se dedicaram muito à tarefa mediúnica
e que acabaram não se casando, né? Não tendo filhos deles, mas vários filhos do coração. Divaldo, então, tem vários filhos adotivos. Mas a gente vê que Doutor Bezerra de Menezes estava no plano dele também, né? Ser filho, olha só, né, como é que é isso? O filho, o rapaz, né, a juventude, onde se amadurece, você se profissionaliza, você exercer a sua profissão e você constituir família, como qualquer pessoa. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui não é que exista um plano, né? A gente tem que seguir o plano X, Y, Z para a nossa vida, né? Ah, então o doutor Bezerra casou, né? Todo mundo tem que casar, isso não existe. Mas eu estou mostrando o seguinte, que não é preciso você estar à parte da vida para você poder cumprir sua missão, para você ser um homem de bem. Então, o doutor Bezerra de Menezes se casa em 1858, com Dona Maria Cândida de Lacerda, tem um casal de filhos com ela, e ela vem a falecer em 1863. Então, ele passa por casar, chegada dos filhos e o falecimento da esposa, onde ele fica com os filhos pequenos. Então, um homem jovem que passa pela aprovação como várias e várias pessoas a gente vê hoje, né, da viuvez ou, né, da separação, e se vê como chefe de família sozinho com filhos pequenos. Então a gente tem hoje mulheres, famílias chefiadas por mulheres, família com pais solteiros, famílias que são cuidadas por avós, né, a avó ou avô que assume a família. Então o doutor Bezerra de Menezes também viveu essa situação, né? O doutor Bezerra, nesse período, ele já tinha, olha só, né? Nesse período em que ele casa com Dona Cândida, até ela vir a falecer, ele tinha, por ser uma pessoa muito boa, seus amigos insistiam muito que ele fosse um político, porque ele seria alguém que cuidaria dos outros, né? Cuidaria da população. Então, o doutor Bezerra de Menezes, em 1860, 2 anos de casado, né? Ele se candidata, ele se elege como vereador. E os políticos da oposição reclamavam muito que ele era militar e que ele não podia se candidatar a ser político sendo militar. E ele, então, abre mão, sai da vida militar para poder se candidatar, pensando em se dedicar também a ajudar a população. Então, são muitas vidas em uma só. Ser médico, se torna militar, se casa, deixa de ser militar, se torna vereador, fica viúvo, com 2 filhos pequenos, num curtíssimo período de tempo. Um curtíssimo período de tempo. Ele se forma em 1856, em 1860 ele já está eleito vereador. Então ele se forma, nesse período se casa, tem 2 filhos, e aí se torna militar, deixa de ser militar, se torna vereador. Essa questão, né, dele ser vereador, teve vários momentos, e aí as pessoas às vezes relatam muito a vida do doutor Bezerra político. Eu acho que isso, uma razão das pessoas relatarem muito isso, é porque a gente carece de bons exemplos na política, nós estamos muito sedentos de termos bons exemplos na política. E é muito gratificante a gente saber que a gente teve um exemplo tão grande do doutor Bezerra de Menezes de honestidade, mas também de palavra firme, de posicionamento nos seus discursos, né, nas atividades que estavam sob a responsabilidade dele. Então, é possível, né, ser honesto, ser fiel aos seus princípios, mesmo trabalhando na política. A gente sabe que hoje, né, provavelmente, eu não tenho exatamente como comparar, mas a gente sabe hoje, pelo contexto em que nós estamos vivendo, de mundo de provas e expiação, que hoje você exercer a política com uma integridade, com a sua consciência, né, exige um esforço muito grande, é um trabalho de um exercício de abnegação, né? Porque existe, nós sabemos, tanta corrupção, tantas questões desonestas,
Mas a gente vai, aqui na vida do Dr. Bezerra, colhendo vários exemplos. O exemplo de ser um bom filho, o exemplo de ser um bom aluno, o exemplo de ser um bom pai, um bom marido, de ser um bom profissional, um exemplo de ser um bom político também. Então, a gente tem nessa vida um homem que tinha tantas obrigações, tantas questões, né, para dar conta, e dedicou, né, parte de sua vida a cuidar da sociedade, a cuidar da população, a cuidar do Rio de Janeiro. Ele encerra suas atividades políticas em 1885, né? Então, ele, de 1860 a 1865, alguns períodos ele não se candidata, depois ele se candidata novamente, e a gente vai ver que ele vai conhecer o Livro dos Espíritos em 1875. Então, 1875 é quando o doutor Bezerra de Menezes vai conhecer o Livro dos Espíritos. Ele ganha, né, esse exemplar de um amigo que achava, dizia para ele assim, que achava que aquilo tudo tinha muito, né, queria gostar muito, que se parecia muito com muitas coisas que o doutor Bezerra já fazia. O doutor Bezerra de Menezes era católico, né, e ele não se sentia assim, digamos assim, já tinha ouvido falar da doutrina espírita, mas não tinha procurado, né? E aí chega esse exemplar dado por um amigo. Ele então lê, e nas próprias palavras dele, ele diz o seguinte, que ele se parecia que ele já tinha lido aquilo tudo. Era como se ele já fosse espírita. E ele fala assim, alguns dizem assim, ser espírita de nascença. Ali não tinha novidade para ele. Ali não tinha nada que ele já não soubesse em termos de caridade, em termos de confiança nas leis de Deus, em termos de sabedoria, amor divino. Então, para ele foi como se ele tivesse tomado, na verdade, consciência daquele conteúdo, consciência daquelas lições que estavam ali, né? O doutor Bezerra de Menezes, ele, em 1875, né, nesse período que eles estão vivendo, é uma época que começa, alguns anos depois, uma grande perseguição aos espíritas, né? A revista Reformador surge, e ele, então, é sempre chamado para aconselhar, né? Aconselhar como que os espíritas deviam se posicionar frente a essas perseguições. E ele fala sempre com a calma, com a tranquilidade, fala assim, evitando embates desnecessários, primando pelo esforço de união. Então, a gente tem várias falas do Dr. Bezerra de Menezes nesse período, falando da importância de você ser firme, né, nos seus postulados, na sua postura, no que você crê, mas, ao mesmo tempo, não se envolver em brigas, em dissensões, né, desnecessárias, não se envolver, não estimular esse clima. E ele publica, né, colabora com o Reformador sob um pseudônimo, sobre as iniciais de AM, ele é um dos colaboradores, então, do Reformador. Em 1886, né, em 1875, ele toma contato com o Livro dos Espíritos, já começa, aí vai crescendo, né, colaborando, ajudando. Em 1886, ele profere publicamente, né, no auditório lotado, ele fala da sua opção por abraçar a doutrina espírita. Ele se assume publicamente como espírita. Mais um exemplo de vida para a gente raciocinar, né? Numa época em que a gente tinha uma perseguição, né, que a doutrina espírita, a gente hoje tem pessoas que às vezes têm algum preconceito quando se fala ah, sobre o espiritismo, a gente ainda tem pessoas que têm medo, né, quando se fala de espírito, quando se fala de espiritismo. Imagine numa época em que as pessoas não conheciam do que se tratava, né? Uma religião que se comunica com os mortos, que se comunica com os que já foram, já desencarnaram, e a gente tem um homem público, né? Uma pessoa que tinha visibilidade na sociedade e que assume publicamente ser espírita.
Isso tem um impacto muito grande, né? Claro que ele sofreu também duras críticas por isso, mas, ao mesmo tempo, isso leva o exemplo dele e as pessoas começam a dizer, gente, doutor Bezerra, tão, né, uma pessoa tão caridosa, um homem tão honesto, espírita. E nós temos certeza que vários corações passaram, pelo menos, a buscar a doutrina espírita, nem que fosse por curiosidade naquela época, a partir desta declaração do Dr. Bezerra de Menezes de publicamente se assumir espírita. Ele, então, a partir desse momento, né, desde que ele tem contato com a doutrina espírita, até esse período que ele colabora, né, com os espíritos, com o movimento espírita na época, até ele se assumir publicamente como espírita e aí ter uma colaboração mais ostensiva, né, a gente vai vendo todo o delinear de uma missão. Antes de reencarnar, o Dr. Bezerra de Menezes vem com essa missão, né, de auxiliar o movimento espírita na sua organização, de auxiliar o movimento espírita na sua unificação. E aí, em 1889, ele é chamado para ser presidente da FEB, para assumir a Federação Espírita Brasileira. A FEB daquela época não é a FEB que a gente conhece hoje, né? Para quem não conhece o movimento espírita, nós temos a Federação Espírita Brasileira, que é uma entidade que não tem, nós espíritas não temos uma hierarquia, não temos um sacerdote, um papa, não existe essa hierarquia. Mas nós temos um movimento organizado, do qual a Federação Espírita Brasileira ela é um órgão que, junto com as federativas, né, dos diversos estados, o CERJ é a Federativa do Estado do Rio de Janeiro, você propõe ações, né, para o quê? Para a preservação da doutrina espírita, do conteúdo doutrinário, para a divulgação da doutrina espírita e para que as pessoas possam ter acesso a material, estudos de qualidade, né, e através de várias atividades para que possam compreender, né, o que a doutrina espírita nos traz. Então, a FEB tem essa missão, né? E hoje, assim, lá em Brasília, quem vai é um prédio grande, com diversas áreas de atuação, evangelização, de infância, de juventude, evangelização de família, mediunidade, unificação, né? Tem questões relacionadas às áreas estratégicas, planejamento estratégico, mediunidade. Então, assim, é muita coisa, muita coisa. Mas naquela época não era assim. Naquela época a febre estava começando, estava se criando a identidade do movimento espírita, ela está sempre em transformação, mas naquela época existia muito assim, uns espíritas que queriam se dedicar ao cuidar do outro, os trabalhos da caridade, né, cuidar do próximo. Tinha outro grupo de espíritas que achava que tinha que se sentar, fazer pesquisa, se dedicar à ciência, né? A doutrina espírita era uma coisa nova, então a gente tinha que criar teses para a gente entender, criar teses de hipóteses, assuntos para estudar a luz da doutrina espírita. E aí, Dr. Bezerra de Menezes, ele foi a pessoa que conseguiu apaziguar essa situação toda, não sem choro, a gente tem vários momentos em que o Dr. Bezerra de Menezes chora até publicamente, por conta das brigas internas, por causa dos desentendimentos internos, né, principalmente entre esses dois grupos. O Dr. Bezerra de Menezes, então, vem e consegue unificar, né, consegue apaziguar essas questões em prol da gente ter a união de esforços para que a gente consiga divulgar e levar a doutrina espírita a quem necessita. Então, ele se torna presidente da FEB em 1889, né? E ele vai ficar, né, nessa tarefa. Então, o doutor Bezerra de Menezes, ele foi presidente da FEB em dois momentos, né? Ele foi o segundo presidente e o quinto presidente da FEB. Ele teve um mandato em 1889,
Depois ele ficou como vice-presidente nos anos de 1890, 1891, e ele depois retorna de 1895 a 1900. É interessante, né, que ele, quando assume a presidência, ele já tinha toda uma história, toda uma trajetória de ser o médico dos pobres. Ele já era dedicado aos seus pacientes, uma clientela que alguns autores assim diferenciada, clientela de pacientes que não podiam pagar a ninguém. Então, o doutor Bezerra de Menezes ele já era conhecido tanto como médico dos pobres, como conhecido como espírita, né? E ele nesse período, né, como presidente da FEB, ele instalou o estudo metódico de O Livro dos Espíritos, ele vinculou fortemente, né, as atividades do Grupo Ismael, é, a, a Federação, a assistência aos necessitados, e ele colocou como uma divisa, né, Deus, Cristo e caridade, que hoje ainda é a bandeira de Ismael, a divisa do movimento espírita, da Federação Espírita Brasileira, Deus, Cristo e caridade. Uma das coisas que se diz na biografia dele, né, é que nesse mandato dele de 1895, ele defende veementemente a organização pela União dos Espíritas e tendo uma orientação, né, que é uniforme, uma união com uma diretriz, um caminho a seguir juntos, né? E ele sempre foi um divulgador assim veemente e apaixonado do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Dr. Bezerra de Menezes, então, ele vai desencarnar em 1900. Então, ele entra para o segundo mandato como presidente da Federação Espírita Brasileira em 1895 e desencarna em 11 de abril de 1900. A desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, né, ele adoece, ele já vinha com muitas dificuldades financeiras, sem o trabalho, ele tem todas as questões financeiras da sua família, tudo assim, multiplicadas as dificuldades. Então, os amigos se mobilizam para ajudar a manter a família, para ajudar a manter aqueles momentos finais, né, daquele homem que foi tão dedicado ao próximo, a ponto de não ter construído fortuna para si mesmo, tendo sido médico, tendo sido militar, tendo sido político. Esse homem que foi tão dedicado ao bem e ao amor ao outro, que colocou sempre o próximo acima das questões materiais. Então, sempre atendia mais um que não tinha dinheiro, às vezes pagava o próprio remédio. A gente tem inúmeros relatos do Dr. Bezerra de Menezes, que o abraço dele curando, o Dr. Bezerra de Menezes dando o anel de formatura para uma mãe que não tinha dinheiro para comprar remédio para os filhos, e dando o último bilhete do trem, ele, né, do bonde, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha um bilhete do bonde, ele dá o bilhete do bonde da pessoa para que pudesse trocar por dinheiro, e ele vai a pé para casa do seu trabalho. Então, em todos esses momentos da vida, a gente tem aqui um homem que passou por todas as fases que nós passamos, né? Constituir família, desencarne da esposa, ele se casa novamente, acabei não falando aqui, alguns anos depois, né? Ele se casa, deixa eu ver aqui minha colinha, né? A esposa dele falece em 1863, ele em 1865 se casa novamente com uma irmã da primeira esposa dele, e com ela ele vai ter 7 filhos. Então, o doutor Bezerra passa pela desencarnação de alguns dos seus filhos, por problemas de saúde com seus filhos. E aí ele vai falando tudo isso, sabe, ao longo da biografia dele, a dor que é ter um filho que desencarna, que morre. Ele fala assim que ele passou pelo desencarne de 4 filhos. Então, quando a gente olha e fala assim, doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, doutor Bezerra de Menezes, esse espírito amigo para quem a gente reza, a gente pede ajuda, pede inspiração. Quando a gente vê uma psicografia, né, uma psicofonia de doutor Bezerra de Menezes, então no Reformador tem várias, ele está sempre dando mensagem no Conselho da FEB. A gente tem vários vídeos do Divaldo Pereira Franco no final das suas palestras, com mensagens do doutor Bezerra de Menezes.
a gente precisa parar e pensar que aquela pessoa ali foi exemplo, né, em todos esses momentos, na vida em família, na vida profissional, na vida pública e dentro do movimento espírita. Ele não foi alguém que se afastou da sociedade para poder viver a doutrina, ele viveu o espiritismo na vida diária, como todos nós. Uma pessoa com uma vida muito próxima da de todos nós, com os mesmos problemas, com pagar contas, com filhos que adoecem, viuvez, com todas essas questões que nós vivemos também, com dissensões dentro da sua casa espírita, dissensões do movimento espírita, tendo que apaziguar isso e unir os espíritos. Então, vale a pena um mergulho, né, nessa sua obra, um mergulho nos seus exemplos, para que a gente possa se inspirar para a nossa vida. Normalmente, quando a gente fala das biografias do Dr. Bezerra de Menezes, a gente para, né, no desencarne. Nasceu, estudou, casou, veio para o Rio de Janeiro, fez isso, fez aquilo e desencarnou. Eu queria compartilhar com vocês, eu vou abrir aqui, pedir licença para abrir aqui um pouquinho no meu computador, abrir aqui para vocês, para a gente ler um pouquinho e conversar sobre alguns fatos que aconteceram depois do desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. Então, é um espírito de uma amorosidade, uma dedicação ao outro, de uma seriedade, né, enorme. E nós que somos carentes dessa seriedade, carentes desse exemplo, carentes desse amor, precisamos, e eu falo com todo carinho do meu coração, nos afinizar com ele, termos a oportunidade de recebermos esses fluidos e essa energia amorosa dele. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns acontecimentos depois que o Dr. Bezerra desencarna, né? E os acontecimentos da sua vida como espírito. Então, o Divaldo Pereira Franco, ele tem uma palestra onde ele fala o seguinte, que ele sempre pergunta, né, aos espíritos qual foi a maior felicidade deles, né, depois que chegaram ao plano espiritual, qual foi a maior, assim, digamos assim, tristeza, né, o que fica assim como algo que deixou a desejar, digamos assim, que eles podiam ter feito melhor. E aí tem a história, né, Sueli Caldas Schubert relata isso no livro Semeador de Estrelas, e Dr. Bezerra Divaldo, né, conta. Um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorda, Bezerra. Então, Celina, né? A gente sempre falou que o doutor Bezerra é muito ligado a Maria de Nazaré, e Celina é uma mensageira que mantém, né, esse contato entre Maria, esse espírito elevadíssimo, esse espírito de uma esfera absolutamente, né, que a gente não consegue nem imaginar, e doutor Bezerra, com essa dedicação e esse carinho, esse vínculo a Maria, ele tinha, então, esse merecimento de receber algumas mensagens através de Celina, que é essa trabalhadora de Maria. E aí, quando o doutor Bezerra desencarna, ele pode encontrar com Celina pessoalmente, né, agora. E aí ele ainda está ali dormindo logo após o desencarne, e aí Celina vem: Bezerra, acorde, Bezerra. E ele abre os olhos, né, e vê, e aí a descrição do Divaldo é essa: abri os olhos e vi, descrição do Dr. Bezerra ao Divaldo, abri os olhos e via bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-lhe que dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Desperte feliz. Chegaram, então, ali naquele momento, os familiares, os companheiros, né, do trabalho espírita, que vinham saudá-lo. E aí a gente vê, né, como a doutrina espírita é consoladora. Você sabe que no futuro, ao final dessa encarnação, a gente vai poder reencontrar aqueles que são nossos amigos, os nossos amores.
E aí, só que ele estava ali encontrando com aquelas pessoas que vieram recebê-lo, felicitá-lo, e ele está ouvindo um murmúrio do lado de fora da onde ele estava, né? Daquela sala, daquele quarto onde ele estava no plano espiritual. E aí ele fica assim, gente, um murmúrio que parecia vir de fora. E aí Celina diz para ele: venha ver, Bezerra. E ajudando ele a se erguer do leito, a gente sabe que o espírito, né, logo após o desencarne, ele está ali num processo de adaptação. E o Dr. Bezerra de Menezes teve uma adaptação a jato, né, dando mensagem poucas horas depois do seu desencarne, seu enterro. Poucas horas depois do seu enterro, já estava dando psicofonia, né, mensagem no Grupo Ismael, mas a Celina o ajuda e até a sacada, né, como se fosse uma sacada do local onde eles estavam, e ele vê uma multidão que acenava com ternura e lágrima nos olhos. E ele pergunta: quem são, Celina? Não conheço ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo, uma ferida, em chaga viva. Como bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. O Dr. Bezerra conclui, então, falando para Divaldo: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Olha que profundo, né? Nós todos vamos retornar à pátria espiritual. Nós todos vamos ter que reencontrar, né, o que deixamos semeado na nossa vida. E aí o Dr. Bezerra diz, né, que não existe, que existe a felicidade real, uma felicidade sem poréns, sem senões, como decorrência de quê? Da religião que nós nos filiamos, do número de obras que a gente fundou, do número de livros que se escreveu, do número de palestras que se deu, nada disso. Como decorrência do bem que fizemos. Todas essas coisas que eu citei são instrumentos do bem. Mas é preciso que a gente esteja nessas ações com coração e mente conectados ao bem. De nada adianta nós sermos diretores de obras de caridade, estarmos à frente do movimento espírita, né? Estarmos aqui, por exemplo, como palestrante, abrindo o evangelho, lendo, fazendo uma palestra pública dessa, se nós não estivermos fazendo o bem de verdade. Então, essa felicidade, o Dr. Bezerra fala que vem do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, palavras, das palavras que nós estamos colocando, seja essas palavras aqui, né, na rede social, seja numa mensagem de WhatsApp que a gente passa, seja na nossa convivência no dia a dia em casa, das palavras que semeamos no caminho. Tudo isso vai atapetar a senda que a gente ainda vai percorrer no futuro. Então, acho que essa é uma reflexão muito importante para a gente deixar. Eu ainda queria falar mais coisas sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro Nas Fronteiras da Loucura, né? O livro do Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia do Divaldo Pereira Franco. Ali a gente tem a ação do Dr. Bezerra de Menezes durante um período de carnaval, à frente, né, de um posto avançado, como se fosse um hospital no plano espiritual para cuidar das pessoas que desencarnam nessa época, das pessoas que estão envolvidas com questões relacionadas à obsessão, que a gente sabe que o carnaval é um período onde se bebe muito, né? Se propaga muito a questão do sexo descontrolado, do sexo sem respeito, sem vínculo afetivo, onde a gente tem as
pessoas às vezes deixam de fazer suas preces, muitas casas espíritas e igrejas, né, ficam fechadas nesse período. E ali, durante, né, um período de carnaval, nesse livro Nas Fronteiras da Loucura, se mostra o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, o que ele estava realizando ali. Então, cuidando, recebendo pessoas desencarnadas em acidentes, pessoas que estavam envolvidas, né, com vícios, com drogas. Dr. Bezerra de Menezes protegendo famílias, protegendo trabalhadores do movimento espírita, onde existia, né, um desejo de alguns irmãos desencarnados de fazê-lo sofrer acidentes. Então, a gente tem o Dr. Bezerra falando sobre a questão das drogas, falando sobre a importância de nós pregarmos a doutrina espírita com respeito. Ele fala da importância, né, das gerações se conversarem, das gerações conseguirem chegar a um acordo, mas ele fala da importância de nós divulgarmos o Evangelho com respeito, com uma postura que não é postura precisa ser séria nem fechada, mas uma postura de profundo respeito pela mensagem de Jesus. Então, é um livro muito espetacular, que eu recomendo muito que quem deseja conhecer um pouco mais da atuação do Dr. Bezerra de Menezes após o seu desencarne, né, ver a prática, né, tem muitos livros do Manuel Filomeno de Miranda, onde o Manuel acompanha o Dr. Bezerra. Mas para a gente encerrar, eu falei aqui um pouquinho do desencarne do Dr. Bezerra, falei aqui de como ele foi recebido no plano espiritual, e a gente tem um relato também do Chico Xavier, de quando se fez 50 anos do desencarne do Dr. Bezerra. Então, em 1950, 50 anos após o seu desencarne, os espíritos, houve uma reunião no plano espiritual, né? Para marcar uma data de retorno dele. A gente aqui não comemora os aniversários, os espíritos estavam reunidos para comemorar o retorno dele à pátria espiritual. E o Chico foi convidado, o Chico foi assistir, né? Isso está descrito uma coluna que o Gerson Simões Monteiro escreveu para a gente, né? O Gerson tinha uma coluna no jornal de circulação aberta, e o Gerson então fala sobre ele, sobre esse relato do Chico. E aí, doutor Bezerra de Menezes, então, recebe a visita de Celina. E Celina diz que ele havia ganhado um presente, né? Ganhou um presente de Maria, né? Maria diz o seguinte, que ele estava sendo promovido a uma esfera mais alta. E aí, doutor Bezerra de Menezes, então, pensa um pouco e fala a Celina, pede a ela, né, que leve a Maria uma súplica dele. Qual era a súplica? De ficar no seu posto na terra, ligado aos seus irmãos de trabalho, ligado àqueles que ainda sofrem na terra. Celina, então, leva a Maria e retorna com a resposta de Maria, que diz o seguinte, que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse e sob suas bênçãos. Então, em 1950, nós estamos em 2021, o Dr. Bezerra recebeu um chamado, um presente de Maria de Nazaré. Vamos nos colocar, qualquer um de nós, se recebêssemos essa oportunidade, qualquer um de nós, recebe de ir, então, para um plano mais elevado, para um plano mais evoluído no mundo espiritual. E ele pede, suplica para permanecer na Terra, realizando suas tarefas, junto aos seus queridos, ele fala assim, aos seus amigos, né? Aqueles que ele está vinculado, junto aos que sofrem. Então, ele abre mão dessa oportunidade, e Maria, então, diz para ele que ele pode ficar então, o tempo que ele quiser e que continuaria sob as bênçãos dela. Então, né, mais do que destacar as ações do Dr. Bezerra de Menezes na sua política, ações assim externas, né, daquilo que o público viu, que seus biógrafos registraram muito bem, né, da sua vida profissional, da sua vida familiar,
Eu queria trazer hoje esse olhar para o Dr. Bezerra de Menezes exemplo para todos os momentos que a gente precisar na nossa vida. Exemplo para as nossas questões profissionais, para as nossas questões de família, para as questões dos problemas de saúde dentro de casa, exemplo para as questões de problemas financeiros, exemplo para os momentos difíceis em que você tem dissensões entre aqueles que vocês amam, exemplo de caridade, de abrir mão em favor do próximo, exemplo de resignação no momento da doença, próximo ao seu desencarne, e esse exemplo, né, de espírito amigo, elevado, de coração sublimado, que se dedica até hoje ao movimento espírita, que se dedica até hoje ao trabalho, né, junto às casas espíritas, junto a todos aqueles que pedem. O Dr. Bezerra continua sendo o médico dos pobres, ele é o médico de todos nós. Então, eu vou nesse momento convidar vocês para nós fazermos a nossa prece de encerramento, que acho que nós, inclusive, nos alongamos um pouco. E vamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes hoje, né? A gente está falando sobre sobre o nascimento dele, mas a gente vai pedir, né, o aniversário dele, nós damos o nosso carinho enorme, mas vamos hoje, na nossa prece final, pedir essa mesma presença. Talvez você esteja ouvindo, tenha alguma questão de saúde, talvez você tenha alguma necessidade mais premente, né? Alguma questão, algum problema que precisa ser resolvido. Então, eu vou convidar você, né, hoje, a chamar o Dr. Bezerra de Menezes, pedir a inspiração e ajuda dele, e com certeza as bênçãos de Maria também serão derramadas sobre todos nós através desse nosso querido amigo, através do médico dos pobres, não só dos pobres do corpo, mas de todos os necessitados da alma, como somos todos nós. Querido Dr. Bezerra de Menezes, nessa noite em que nos reunimos aqui para conversar um pouquinho sobre alguns fatos da sua vida, pedimos que, mais que a curiosidade bibliográfica, que o Senhor possa nos impregnar dos seus exemplos, do seu carinho amoroso para com os que sofrem, do seu desprendimento dos bens terrenos em prol do próximo, do seu carinho com os espíritos sofredores, sua paciência para com todos nós. Que cada lar, Dr. Bezerra de Menezes, cada família seja visitado nesse momento, que as dores sejam amenizadas, que essa energia que vem de Maria de Nazaré possa ser levada a esses lares, e que, Dr. Bezerra de Menezes, querido, nosso amigo amado do coração, que nós que trabalhamos também no movimento espírita possamos ter o seu exemplo, trabalhando pela união, pela unificação, por uma divulgação do Evangelho com todo o respeito e carinho que o Evangelho merece, chegando às pessoas que precisam dessa mensagem de Jesus. Que nossas mãos possam ser inspiradas pelas suas, que nossa voz possa se basear na sua doçura, que nosso olhar sempre seja o olhar de acolher e nunca de julgar, Dr. Bezerra. Desde já pedimos que o Senhor também visite o CERJ, esse Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na sua tarefa de união e unificação. E agradecemos do fundo dos nossos corações pelo seu amor, pelo seu carinho. Muita gratidão, obrigada. Queridos amigos, então a gente está chegando ao final de mais uma reunião pública aqui do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui, então, à disposição. O CERJ tem na sua página na internet os contatos, pedidos de radiação. Então, basta procurar lá o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ, e entrar em contato através do e-mail, para que a gente possa, de alguma forma, todos juntos, construirmos essa família espírita sob o auspício, sob a inspiração desses amigos tão queridos como o Dr. Bezerra de Menezes. Uma boa noite a todos e obrigada.